6h49, a gente está de volta com o Viva Voz e já está conosco o Eduardo Graça, repórter especial, colunista do Globo e nosso comentarista para assuntos internacionais. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Oi, Edu. Edu. Edu, a gente falou na semana passada, naquele momento de maior agudização, né, do enfrentamento do ICE ali, as ações violentas, parecia que o Trump ia dar um leve recuo, e aí a gente viu a prisão de jornalistas, inclusive de um ex-âncora da CNN, Don Lemon, reabrir os protestos em todo o país, mesmo com o país embaixo de neve. Muitas cidades foram às ruas de novo, a gente viu protestos robustos da classe artística durante a entrega do Grammy. Qual é a estratégia hoje do Trump para enfrentar essa oposição que cresce no país todo a uma força policial que cada vez parece mais fora de controle, parece responder apenas e tão somente ao presidente? É verdade. Esse passo atrás da Casa Branca, Vera, foi de tartaruga. E só foi dado porque Minneapolis se revelou um desastre político, jurídico, social e cultural gigantesco para o Trump e para a sua estratégia de se apresentar como defensor da lei e da ordem, que seriam os valores centrais para os americanos, para as eleições de novembro, quando vai se decidir o controle do Congresso. O assassinato de 2 americanos brancos de classe média, a prisão de crianças e de jornalistas que estavam cobrindo um protesto, as seguidas prisões, aliás, não só de pessoas desonestas, não. Virou de pernas para o ar o jogo pensado pelos trumpistas para a campanha eleitoral desse ano. As pesquisas mostram que os democratas é que agora são percebidos pela maioria como defensores de valores aí sim caros aos americanos, como os direitos de ir e vir, o de se protestar pacificamente, liberdade de expressão, democracia. E aí não é a partir de uma abstração, a democracia, mas é do horror diário e concreto que se vê em Minneapolis, comprovado inclusive em vídeo. Como me disse, Vera, um estudioso desse tema para a reportagem que eu escrevi para o Globo, publicada ontem, Minneapolis enterrou a possibilidade desse combate à imigração de Trump ser um problema exclusivo de minorias étnicas como nós, latinos. E é Uhum. isso que está fazendo o jogo virar, com que os democratas já batizaram de voto anti-ICE, especialmente detectável nos eleitores sem preferência partidária que moram nos subúrbios do país. Foram eles que proporcionaram no sábado uma vitória surpreendente nas urnas de um líder sindical esquerdista para o Senado estadual no Texas, num distrito que o Trump venceu em 2024 com uma frente de 20%. Com tudo isso, o Trump ainda avalia que a linha dura deve seguir sim na imigração e que ainda é possível carimbar os democratas como agentes do caos no caso de futuros confrontos entre o ICE e cidadãos, que os riscos eleitorais são ainda maiores para a oposição. Nessa semana, o governador Tim Walz contou que tem recebido mais e mais pedidos de moradores de Minneapolis sufocados com 2 meses de ocupação armada na cidade para colocar nas ruas a Guarda Nacional, que é formada por militares da reserva e responde a ele, para enfrentar os agentes de imigração. E ele, de fato, colocou as tropas na rua, mas para oferecer água, comida e casaco para os manifestantes nesse inverno que você mencionou, que é realmente rigorosíssimo lá. Até agora, os democratas evitaram as armadilhas e, de fato, repito, viraram o jogo. Eles estão na ofensiva. E o Trump está encurralado. Mas as eleições são só daqui a 9 meses. Externamente, né, cresceram, na verdade, ontem Estados Unidos e Irã subiram ainda mais o tom na retórica e, Sim. claro, tá todo mundo com medo de uma nova guerra no Oriente Médio. Ainda dá para se pensar em uma saída diplomática? Ontem o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, depois das Forças Armadas iranianas iniciarem um exercício militar no Estreito de Hormuz, que é por onde passa o petróleo iraniano, afirmou que um eventual ataque dos Estados Unidos a Teherã iniciará uma guerra regional. O Trump respondeu que ainda acredita em um acordo, Débora, que curiosamente inclui o fim do aparato nuclear iraniano, que ele afirmou, vocês vão todas se lembrar, que os Estados Unidos tinham destruído totalmente nos bombardeios que Washington fez no ano passado.
A movimentação de Washington no Golfo Pérsico lembra muito o que foi feito na Venezuela, né, com envio de porta-aviões, destroyers, navios de guerra. Só que a complexidade nesse caso é muito maior, até porque os aliados dos Estados Unidos, tanto Israel quanto os árabes, temem uma desestabilização ainda maior na região, no caso de um ataque direto dos Estados Unidos, logo após os protestos históricos no Irã contra o regime dos ayatolás, após o massacre contra os manifestantes, com provavelmente dezenas de milhares de mortos. A condenação às mortes foi unânime, mas um Irã democrático não interessa especialmente às autocracias árabes. E Washington, por sua vez, sabe que além das bases americanas, Teherã tem capacidade de causar danos reais a Israel num ano em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai enfrentar eleições gerais. Ou seja, é muita coisa em jogo para mais essa guerra começar. O Edu, Israel reabriu a passagem que liga a faixa de Gaza ao Egito, né, a passagem de Rafah. O que essa abertura indica para as próximas fases do plano de paz traçado pelos Estados Unidos ali para o enclave? A passagem, Carol, estava fechada há 20 meses e ela é a única saída para os palestinos da faixa de Gaza que não saem em Israel. Milhares de pessoas desejam atravessar para o Egito para conseguir, por exemplo, receber tratamento médico, que elas não tinham nesse período todo. A ideia é que essa também seja a principal entrada de ajuda humanitária ao enclave, mas Israel diz que isso só vai ser possível após se comprovar o desarmamento total do Hamas para evitar contrabando de armas. Nesse primeiro momento, 150 pessoas podem sair diariamente e 50 retornar. Essa discrepância dos números entre quem entra e quem sai, entre outros motivos, é pelo desejo de Israel de que muitos não voltem mesmo e virem um problema do Egito. Ontem também foi confirmada a proibição por Israel da atuação do Médicos Sem Fronteiras em Gaza, pelo fato, oficialmente, de a organização ter se recusado a fornecer uma lista com os nomes dos seus funcionários palestinos. O Médicos Sem Fronteiras, a gente precisa lembrar, foi uma das primeiras organizações de peso global que classificou a ocupação israelense em Gaza, iniciada depois dos atentados terroristas do Hamas contra Israel, de genocídio. O fim de semana teve pelo menos 32 mortes de civis palestinos no enclave por ataques de Israel, de acordo com a Defesa Civil de Gaza. Ou seja, a abertura da fronteira é super bem-vinda, é sim um passo importante para esse acordo de paz que foi imposto a Israel e ao Hamas pelos Estados Unidos, mas esse acordo segue se provando, no mínimo, frágil. É isso, Eduardo Graça com a gente todas as segundas-feiras aqui no Viva Voz e traçando aí um cenário não só da política norte-americana interna, mas também seus desdobramentos no resto do mundo. Obrigada, Edu. Obrigado vocês, obrigado ouvintes, boa noite a todos. Valeu, Edu. Valeu, Até. Edu.